Boa tarde, pessoal. Bom, sou Leonardo Chaves, estou aqui com o Eduardo Oliveira. Estamos representando aqui a Ingênico. Vamos falar um pouquinho aqui sobre o que a gente tem falado aqui nesse evento, na verdade, né? Todo o processo de mudança do mercado como um todo, principalmente o mercado de pagamentos que está evoluindo. A gente está movimentando e crescendo muito rápido, com muitas mudanças, novas tecnologias, novos comportamentos e tudo isso. O que a gente faz com isso? Como que é o mercado? A concorrência, como é que a gente sai dessa concorrência de preço e gera valor para os nossos clientes? Quais são os gaps que a gente tem? O que a gente tem que enfrentar com tudo isso? Então a gente tem que passar por um processo. Sei que o pessoal que acompanhou a palestra ontem, acho que a grande maioria estava participando aqui ontem também e deve ter visto a palestra do Júnior da Startse falando sobre organizações exponenciais, onde o processo de mudança das organizações de encontrar um novo norte, né? Poder fazer o shift de mudança e poder fazer entender dentro desse processo aquilo que gera valor. Não adianta você querer mudar a sua tecnologia, mudar o seu processo, se não identificar de fato o valor proporcionado para o mercado, para o seu cliente, o cliente do seu cliente. Então, quando a gente pensa no futuro, não é uma questão de adivinhação, é uma questão de planejamento, de preparação, de olhar as possíveis frentes. Ele falou bastante sobre isso, né? E deu alguns exemplos bem interessantes. Você tem que testar rápido e fazer um trabalho de aproximação de go-to-market para que você possa identificar aonde de fato gera valor, o que de fato gera valor, para que você possa trabalhar nesse processo de mudança. Então, a gente tem que entender dentro desse processo de mudança o hoje, o que a gente tem de fato, o que está acontecendo no mercado, para a gente poder trabalhar os nossos pontos de melhorias, para que a gente possa trabalhar e gerar valor, né? Bom, a velocidade é inquestionável, né? Pessoal, o que a gente está vendo de novas tecnologias. Bom, só o mercado de pagamentos, não em cartões. Primeiro semestre desse ano cresceu 36% versus o primeiro semestre do ano passado, movimentando 1,6 tri de reais. Mas aqui é só cartões, sem falar de Pix, onde a gente tem uma grande participação do Pix. Mas no varejo ainda não é tão representativo, se a gente pega mais o e-commerce, sim, ele está entrando. Mas, enfim, a gente já está falando de números onde no e-commerce ele já é mais representativo que o boleto, alcançando aí patamares de 20% em alguns lojistas. A gente está falando de Buy Now, Pay Later, tokenização, são muitas variáveis, e todas essas variáveis que eu estou dando de exemplo aqui são variáveis de pagamentos. Mas será que eu, como cliente, como um provedor de solução para um comércio, para um varejista, eu tenho que oferecer a maior gama de soluções de pagamentos, mas não é só mais pagamentos, porque hoje não tenho mais espaço para trabalhar só o pagamento. Isso é commodity. Eu tenho que me diferenciar, eu tenho que, de fato, gerar valor, né? Então, eu tenho que pensar na adoção dessas tecnologias, eu tenho que pensar na questão, obviamente, se a gente está falando de pagamento, questões da padronização e da segurança que gera tudo isso, né? Eu tenho mais acesso às informações, então tem a questão de cultura de dado. Teve uma palestra bastante interessante ontem também falando sobre cultura de dados, né? Como é que eu trabalho essa informação? Como eu pego esses dados para realmente gerar valor que seja significativo para o meu negócio, reduzindo o meu custo operacional, sendo cada vez mais eficiente no meu custo e, obviamente, com time to market. Eu tenho que estar pronto no momento que o mercado necessita. Eu já tenho que conhecer e saber o que oferecer para o meu cliente no momento que ele está buscando a informação, né? No mercado, como eu comentei, extremamente competitivo, né? Onde o que eu estou levando para o cliente, eu não tenho espaço para trabalhar mais o preço, não faz mais sentido, então eu tenho que gerar valor. Quando a gente fala de gerar valor, teve duas palestras muito interessantes ontem também. A Samap, como posicionamento, como um player muito importante no mercado, um subadquirente, já adquirente, com licença de adquirência, falando de ecossistema de serviços e soluções, né? Eu tenho que levar
e rentabilizar o meu cliente. Eu tenho que levar soluções para esse meu cliente para que ele possa rentabilizar. Eu tenho que ver a cadeia como um todo. Eu tenho que ver o cliente do meu cliente, já que eu estou levando uma oferta, um sistema e uma solução para ele. Eu vim de Philips, mercado de bens de consumo. Então, a gente tem uma expressão, quando se fala na venda de produtos, que é o sell-in, quando você vende para o varejo, o sell-out, quando você vende, o varejo vende para o consumidor final. Será que nós, no mercado de pagamentos, estamos olhando para o sell-out, para o nosso cliente, para o consumidor final, né, o usuário? Porque o nosso cliente está preocupado com isso. Ele está preocupado com a usabilidade. Ele está preocupado em ter uma oferta para o cliente dele. Se ele está preocupado com isso, eu tenho que entender quem é esse meu cliente e fazer uma oferta customizada para ele. Aquilo que faz sentido para ele oferecer para o cliente dele. Num mundo extremamente globalizado, que é fácil ter acesso a diversas ferramentas e soluções, a questão é como eu tropicalizo tudo isso, para poder realmente ampliar esse portfólio, que é o ecossistema de soluções, é uma oferta muito mais ampla para o meu cliente, para que esse cliente realmente esteja o valor agregado. Porque, como estou comentando aqui, é a experiência desse cliente, é a fidelidade, é ele se sentindo importante em vários aspectos. Então, aqui a gente está falando da experiência do cliente, como é que eu trabalho e ofereço isso com tudo que a gente está pensando aqui no pagamento transparente, pagamento em qualquer lugar, uma customização, a oferta, e que essa experiência seja igual no mundo físico, no mundo online, não interessa de onde está vindo, ela tem que ser uma experiência única. E, obviamente, tudo isso sendo e preocupado com a questão não só de segurança, mas de regulamentação. Então, tá bom, a gente pensou em tudo isso, na estruturação, eu tenho que fazer, mas tem uma dor. A dor de implementar tudo isso, de ser ágil, ser rápido. E aí, Edu, como é que a gente trabalha e coloca de fato isso de pé? Quando a gente vai trabalhar no dia a dia, a gente tem a dor para poder estruturar. Hoje a gente é tech, e de tech a gente precisa de recursos. Exato. Eu acho que como grande parte de vocês, da empresa e da solução de vocês têm dificuldades também na questão de tecnologia, tanto na parte de recurso, capacitação, soluções adicionais. E pegando algumas referências de mercado, a gente pode acompanhar aí a crescente demanda por outsourcing, então terceirização. As empresas realmente estão focando no que é o core business delas e terceirizando o máximo possível soluções adicionais que os ajudem a alcançar ganhos maiores, sempre focando no seu core business. Só que, por um outro lado, o mesmo número de empresas tem demandado mais recursos de tecnologia. Isso tem gerado uma competitividade muito alta no mercado de capacitação técnica. E a gente pode acompanhar que as tendências para os próximos 5 anos ter um déficit de mais de 500 milhões de recursos em desenvolvimento, em programação, em tecnologia. Então, como é que isso tudo se encaixa? A Ingênico tem a solução, uma plataforma de serviços de pagamento, onde a gente entrega o nosso core. Qual é o nosso core? O nosso core é tecnologia, o nosso core é desenvolvimento. Onde eu faço as conexões, eu disponibilizo as conexões com diversos setores que envolvem o pagamento e que estão relacionados à experiência de compra do usuário, soluções de pagamento, soluções de comércio e gerenciamento dos dispositivos. Então, como que isso tudo se comunica, como que isso tudo trabalha em conjunto? Hoje, para você pegar um caso de um restaurante, por exemplo, que tem lá a sua máquina de pagamento, o seu ponto de venda, onde ele aceita o cartão, débito, crédito, Pix, mas ele só aceita o pagamento. Então, se ele quer integrar aquilo com uma plataforma de delivery, ele precisa fazer um desenvolvimento, um teste, uma homologação, uma certificação. Quer trazer mais um serviço digital, agora quer aceitar uma carteira digital, quer aceitar uma solução, por exemplo, muito se falou aqui de criptomoedas. Uma solução nova de pagamento. É um desenvolvimento para cada tecnologia, um desenvolvimento para cada empresa que fornece essa solução. Então, nós, como plataforma, não queremos desenvolver nada por conta própria. O nosso core é tecnologia e segurança em pagamento. Então, a gente tem como responsabilidade, como objetivo, conectar com esses parceiros e, de uma maneira muito mais simples, entregar para o meu cliente
essa experiência, essas possibilidades, para que ele customize o seu pacote de ofertas e leve isso para o lojista e para o usuário final. Então, tomando como exemplo esse caso do restaurante, você, dentro de uma única jornada do cliente, onde ele vem, faz o pedido, seleciona o produto que ele quer comprar, realiza o pagamento, faz uma avaliação, por exemplo, no TripAdvisor ou em alguma outra plataforma de avaliação de estabelecimento, tudo dentro de uma única jornada, sem que ele tenha que ficar trocando de ambiente, sem que ele tenha que trocar de dispositivo, e tudo isso de uma maneira muito mais simples e customizada a ponto de tecnologia, porque nós ficamos encarregados em fazer esse arranjo, em ter uma plataforma que orquestra esse tipo de comunicação. O pagamento segue um caminho, a avaliação segue outro, uma plataforma de gerenciamento segue outro, tudo isso orquestrado dentro de uma única plataforma. Então, basicamente, a nossa plataforma se divide em três pilares. Serviços, tudo que é relacionado em serviços de back-office e de soluções de usuário. Automação comercial, relatórios, cobrança, split, tudo que roda no back-office. Soluções de pagamento, então, Buy Now, Pay Later, como o Léo comentou. Carteiras digitais, adquirência, subadquirência, essas conexões relacionadas a pagamento e tudo que é relacionado a gerenciamento do dispositivo. Então, como é que você faz a gestão de tudo isso se você tem vários fabricantes, vários modelos de POS ou de pontos de venda? Cada sistema tem uma metodologia, um tipo de integração. Então, nós, como plataforma, temos o conceito de diagnosticidade. Então, nós conectamos com soluções, com os equipamentos que, inclusive, não são fabricados pela Ingenico. Exatamente para levar uma experiência diferenciada para o nosso cliente. Aqui tem um vídeo um pouquinho explicando como é que funciona a plataforma. Seus clientes estão à procura de soluções flexíveis que permitam a rápida implantação de qualquer conexão em toda a sua cadeia de valor de pagamento. PPS permite que seus comerciantes selecionem exatamente a combinação certa de hardware e software para que eles administrem seus negócios da maneira que quiserem. Apoiamos os negócios de seus comerciantes, conectando-os com os serviços comerciais que os ajudarão para criar, garantir e aumentar suas receitas de primeira linha. Acesse um catálogo de serviços de comércio com a contínua integração de novos prestadores de serviços de terceiros. Configure e teste soluções rapidamente, remova a complexidade da integração e acelere a implantação enquanto estiver operando a níveis de segurança padrão da indústria. Tomemos o exemplo de um restaurante. Hoje em dia, não basta apenas aceitar pagamentos com cartão. Um terminal de pagamento pode ser usado para muito mais. Quer se trate de serviço de entrega, recebimento de pedidos, pagamentos alternativos ou fidelidade, a integração destes serviços pode ser complexa e levar várias semanas ou meses para ser configurada, testada e implantada. O PPS elimina a complexidade da conexão ao ecossistema de pagamentos para que seus comerciantes possam escolher a melhor solução para seus negócios e seus terminais possam ser configurados rapidamente sem a necessidade de desenvolvimento de software dispendioso. PPS fornece aos seus comerciantes as soluções de que eles precisam e ajudam a assegurar sua base de clientes de forma rentável, dando a você as chaves para o crescimento lucrativo futuro. E é com essa mensagem de vocês, como cliente, desenvolvem, projetam, e nós, como provedores de tecnologia, fazemos as conexões. A gente encerra a apresentação. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta, por favor. Hola. Dos preguntas en una. Número uno, nosotros somos una startup, obviamente, pero con presencia regional. La primera pregunta que tengo es si hay planes de pipas para ser extendido al resto de la región.
Y la segunda pregunta, y en línea con la primera, es si una integración al ecosistema de pipas nos serviría para operar en el resto de la región también. Muchas gracias. Obrigado. Sim, é um ponto importante de mencionar que essa plataforma é uma plataforma global. Então, nós estamos presentes em todos os continentes, vamos falar assim, e em quase todos os países onde a Ingênico tem presença. E uma das ideias principais da plataforma, a proposta principal da plataforma é facilitar a conexão, seja regional ou internacional. Então, vamos falar, se você tem uma solução, uma startup, que entrega um determinado serviço para um determinado nicho, aquilo pode ser replicado para outras regiões, para outros países, dentro da plataforma. Então, se você tem uma integração, se você precisa de uma integração com o pagamento, você já tem isso a nível nacional, mas quer levar a sua solução para outro país, e naquele país o seu foco não é o pagamento, o seu foco não é ter outros serviços adicionais, que a gente consegue entregar de uma maneira mais simples esse serviço para complementar a sua solução em outros países. Então, respondendo a pergunta, sim, é uma plataforma global e isso dá acesso a outros clientes de outras regiões, inclusive para essas empresas que têm algum nicho de mercado mais, alguma geolocalização muito específica. A ideia da plataforma é justamente essa, né? É de ser um catálogo de serviços, que seja um catálogo de serviços e, por ser uma plataforma global na nuvem, facilitar o processo. Então, um player aqui no Brasil, ele pode consumir soluções de startups do mundo inteiro que estejam conectadas na plataforma, sem ter o esforço de integração. Então, isso tem uma grande vantagem, não só de facilitar a integração com a solução, mas também testar a solução. Porque hoje o grande desafio que nós temos, e qualquer indústria tem, é a briga que tem com o TI, de conseguir uma janela, ou seja, você tem que ter uma certeza muito grande da solução que você vai implementar, para conseguir uma janela com o TI que tem N projetos para trabalhar, você implementar aquela solução num time to market interessante que você faça sentido para você. Então, quando você tem uma plataforma que te integra e facilita, você consegue testar mais de uma solução para o mesmo propósito. Você pode fazer o que o e-commerce hoje faz muito bem. Teste AB, por exemplo. Você pega grupos de clientes, você testa uma solução com esse grupo e uma solução com uma outra solução com outro grupo e testa qual que tem o melhor resultado, né? Isso ganha o tempo e a certeza de que qual você deve seguir numa função e numa escala maior, né? Então, para quem é uma startup, nós chamamos de parceiros de tecnologia, né? Você ganha uma grande vitrine no mundo inteiro para todos os players, né? E para quem está consumindo os serviços, ele ganha um grande catálogo de serviços com uma grande agilidade para a implementação. Vamos para a última pergunta aqui antes da gente encerrar. Existem outras plataformas de pagamento no mercado, né? Queria saber qual é a diferença da plataforma da Ingênico para as outras. Eu acho que a principal diferenciação da Ingênico é ser agnóstico. É agnóstico em todos os sentidos. Agnóstico na solução de captura, não é porque é Ingênico que tem que consumir terminais ingênicos, não é porque é terminal que tem que ser só no mundo físico, então ela pode capturar e trabalhar a experiência que eu comentei única de ser online com ser físico, né? Então trabalha com diversas marcas de tecnologia de fabricantes e ela também é agnóstica em termos de soluções de pagamento. Hoje, normalmente, as plataformas que a gente vê no mercado são plataformas de players específicos. Então, é um adquirente que quer oferecer uma gama de serviços, um ecossistema de soluções, mas para aquilo que consome através da solução daquele adquirente. Então, para um subadquirente ou um varejista, fica muito mais amplo e ele pode trabalhar com N adquirentes, né? Mas para um adquirente que ele quer ter, ele ganha agilidade e ele escolhe quais são as soluções que faz sentido para ele. E ele consegue, a plataforma, o interessante é o gerenciamento que ela permite. Eu posso gerenciar para cada estabelecimento comercial qual é a oferta que ele pode ver, qual é o serviço que faz sentido para ele. Acho que só complementando um ponto, diferente das outras plataformas, na plataforma do PPS, eu não tenho um serviço de fidelidade do PPS, uma carteira digital do PPS.
Eu estou conectado com os players de mercado que oferecem os serviços específicos de cada nicho. Carteira digital, os players que oferecem carteira digital. Adquirência, a mesma coisa. Solução de captura, a mesma coisa. Inclusive, no termo da agnosticidade, os terminais ingênicos e não ingênicos. Tá? Bom, obrigada, Leonardo. Obrigada, Eduardo. Seguindo aqui com a nossa programação.